Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele, e ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em torno do altar um rego como para semear uns 20 litros de grãos. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho, colocou-o sobre a lenha e disse: enchei 4 talhas de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse outra vez, e eles assim fizeram uma segunda vez. E acrescentou ainda uma terceira vez, e assim fizeram pela terceira vez. A água correu em volta do altar e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que é por ordem tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que és tu que convertes o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu peguei esse trecho porque a passagem é muito mais extensa e é uma passagem já conhecida de todos nós, onde o profeta Elias, ele sobe ao Monte Carmelo e ali acontece, aquele momento da manifestação de Deus. Ele já começa dizendo ao povo: olha, se o Senhor é Deus, seguiu, mas se o Senhor de vocês é Baal, fiquem com Baal, vocês não podem ficar com um pé, mancando de um lado para o outro, um pé em Deus, outro pé em Baal, ou seja, no mundo, na idolatria. Não, ele insiste com o povo. E aí os profetas de Baal, que eram em torno de 450, veja, eles... aqueles profetas todos ali invocando Baal e nada acontece. E aí começa então o momento de Elias, que foi o que a gente leu. O profeta Elias, que vai então apresentar a Deus o seu sacrifício, a sua oferta, e vem o fogo do céu e consome tudo. Aqui o profeta, além de ser profeta, ele é como que um mestre, é um pedagogo, ele ensina, e ele chama o povo dizendo: aproximai-vos de mim. E aqui tem 3 lições importantíssimas para nós, que quando nos aproximamos do profeta, nós vamos aprender dele. A primeira lição que o profeta deixa para nós é que ele reconstrói o altar do Senhor que tinha sido demolido. Versículo 30, ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Aqui eu já quero começar com algo muito bonito, que o Catecismo da Igreja Católica, no número 2655, quando vai falar a respeito das fontes da oração, vai citar que uma das fontes da oração é a própria liturgia da igreja. Mas aqui vai trazer algo bonito, e eu quero me deter nesse trechinho que o Catecismo coloca aqui no 2655. Ele vai dizer que a missão de Cristo e do Espírito Santo, que na liturgia sacramental da igreja anuncia, atualiza e comunica o mistério da salvação, esse mistério ele se prolonga no coração de quem reza. E vai dizer assim: os padres espirituais comparam às vezes o coração a um altar, o altar do coração. E aqui o profeta então ele refaz o altar que tinha sido destruído, tinha sido demolido.
é preciso refazer o altar do coração. Coração que precisa de cura, o coração que precisa de libertação, o nosso coração que precisa de conserto, não é verdade? Padre Jonas, aqui nos nossos documentos, eu vou ler para você algo que é de família, tá? É algo interno aqui nosso da comunidade, mas eu faço questão de ler para você, porque o Padre Jonas vai explicar para nós, aqui na comunidade, que a evangelização da Canção Nova, como que ela tem que se dar, a evangelização da Canção Nova? Ele vai explicar que a evangelização, ela precisa ser integral, e essa evangelização integral, ela se manifesta numa tríplice evangelização, que é a pré-evangelização, a evangelização fundamental, ou também conhecida como a primeira evangelização, e a evangelização que ele intitula como sendo a evangelização, que é a restauração do homem. E ele vai explicar que em cada uma delas, ele vai dizer que essa pré-evangelização são respostas de Deus que nós vamos dando ao povo de Deus, mas de forma assim, que ele vai dizer, em doses que eles sejam, que os homens e as mulheres sejam capazes de suportar. Então aquelas dosinhas, sabe como fala, aquelas doses homeopáticas? Então a gente vai dando aquelas doses de evangelização de uma forma que a pessoa vai suportando. Depois ele fala da evangelização fundamental, que é o querigma. Ele fala que nós precisamos investir a vida no anúncio, no querigma, Jesus Salvador, Jesus Senhor, batismo no Espírito Santo, um novo Pentecostes. E aí ele vai falar dessa evangelização, que é a restauração do homem. É nisso que eu quero me deter aqui, isso que o Padre Jonas escreve. Porque ele fala assim, ele primeiro diz assim, que somos chamados a realizar intensamente a evangelização fundamental, ou seja, anunciar o querigma, proclamar o querigma, mas não é só. A meta da evangelização é o homem novo à imagem de Jesus Cristo. A primeira evangelização, ou seja, o anúncio do querigma, traz para a pessoa humana a graça do novo nascimento, novo Pentecostes, batismo no Espírito Santo. Realmente a pessoa se torna uma nova criatura. Lá no âmago do seu ser, a vida divina é infundida. O Filho de Deus acontece, olha o que o Padre Jonas diz, o Filho de Deus acontece, em embrião sim, mas acontece. O homem, porém, está muito ferido, dilacerado até, pois por muito tempo viveu a divisão do divino e do humano em si, viveu muito tempo privado de algo que lhe era essencial, o divino. Isto lhe trouxe uma marca acentuada e enfraquecimento profundo. Além disso, a vida e o mundo machucaram-no, tornaram-no um homem ferido, amarrado, preso, entulhado, cheio de medos, inseguranças, freios. Ele quer ser, mas não consegue. Vou repetir o que o Padre Jonas diz, veja a sabedoria dessas palavras. Ele quer ser, mas não consegue, quer caminhar, mas não pode. É aí que a evangelização entra num processo longo, difícil, sofrido. É a fase da restauração do homem, filho de Deus. E ele vai dizer então, somos chamados também a esta fase da evangelização integral. E não podemos deixar de realizá-la, sob pena de deixar a obra inacabada e até perder tudo o que já se havia conseguido. É nesta fase que é mais necessária ainda a ação do Espírito Santo. Mas, como nas outras fases, ela não se faz sem a cooperação humana. Eu quis ler todo esse trecho porque é essa fase que a Paula, que o Cassiano, que a Valdênia, que os meus irmãos aqui, que todos nós, que um dia recebemos a evangelização da Canção Nova, a palavra de Deus entrou em nossas vidas, é a fase que muitos de vocês que estão agora acompanhando o Sorrindo para a Vida, estão vivenciando. Nós recebemos o anúncio do querigma, Jesus é o Senhor, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, como único Senhor e Salvador, só que a evangelização não parou aí, ela prossegue, ela continua, e ela entra num processo longo, árduo, sofrido, vai dizer o nosso Pai Fundador, que é esse processo de restauração, uma evangelização que vai acontecendo para sermos restaurados, a imagem do homem novo que é Jesus Cristo, sermos restaurados. Então este altar demolido, o altar do coração, ele precisa ser restaurado, ele precisa ser consertado. Então, meu irmão e minha irmã, não se detenha, invista a sua vida na sua cura interior, invista a sua vida, e eu digo sem medo, porque eu era um desses, estou aqui confessando publicamente, eu era um desses que tinha meio que aversão à terapia.
Ah, psicólogo não, vou procurar psicólogo, eu não vou falar de mim, vou achar que eu estou doido. Eu tinha resistências. Hoje, graças a Deus, né, o meu psicólogo, ele está me dando um processo, já estou caminhando um processo de alta, olha só, estou caminhando um processo de alta, mas eu fiz uma terapia. Desde que meu pai faleceu em novembro, eu mergulhei de cabeça na terapia. E como me fez bem, gente, como me fez bem. Então eu estou falando para você que é resistente à terapia, não viva mais esse preconceito. Não caia nesse erro como eu caí por muitos e muitos anos. Procure mesmo. Há situações que a gente precisa de terapia, precisa tomar remédio sim, aquele remédio tarja preta, sabe? Que a gente não gosta de tomar, mas tem que tomar, para a gente lidar com os conflitos, com as situações, com as perdas, sabe? Então, invista na sua cura interior, invista na sua cura psíquica, emocional. Não tenha medo de mergulhar de cabeça nesse processo. É para a vida toda, mas a gente precisa mergulhar. O altar do coração precisa ser refeito, porque a vida, as circunstâncias foram demolindo, perdas foram demolindo, situações de desespero foram demolindo. E talvez hoje você esteja com o altar do seu coração demolido, em cacos, aos frangalhos. Mas o Senhor quer restaurar, e Ele tem o poder de restaurar. Mas o Padre Jonas colocou aqui uma palavrinha que é básica, essencial. Não se faz sem a cooperação humana. Tem a nossa parte. Então, meu irmão e minha irmã, assuma a sua parte nesse lindo processo de conversão. Não cruze os braços, pelo contrário, mergulhe de cabeça no processo de cura. O profeta ensina isso. O altar precisa ser refeito. O altar do coração, mas também o altar da sua família, o altar do seu casamento, o altar da sua casa, tem que ser refeito, tem que ser reconstruído. O que hoje está quebrado, o que hoje está demolido, que precisa ser refeito em Deus. Deus quer refazer e Ele conta comigo e com você. Entra a nossa parte, a nossa parcela de cooperação. Sim, entra a nossa parte. Depois tem uma segunda lição do profeta. Veja que ele pega ali o novilho, esquarteja o novilho, coloca sobre o altar, porque o altar é o lugar do sacrifício, é o lugar da entrega, é o lugar da oferta. E o que ele faz? Ele pede que se derrame água, 4 talhas de água, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aquilo tudo fica encharcado, molhado, a oferta fica molhada, tudo fica molhado, a lenha fica molhada. Você está pedindo fogo, porque é holocausto. O holocausto é o sacrifício feito mediante ao fogo, a queima, do fogo. Está se pedindo fogo, que venha o fogo do céu e você derrama água? É uma contradição, Estou pedindo fogo e vem água? Que conversa é essa? Que história é essa? Veja que aqui o profeta faz questão de colocar um alto grau de dificuldade. A oferta que é feita na dificuldade, é um alto grau de dificuldade, porque é difícil para os homens, mas para Deus não é. E ele faz questão de mostrar, estou derramando água, estou aumentando aqui o grau de dificuldade, para vocês entenderem que, mesmo em meio à dificuldade, por maior que ela seja, o Senhor vai aceitar a oferta. Pergunto a você, meu irmão e minha irmã, a sua oferta tem sido feita com qual grau de dificuldade? E mais ainda, pense, que dificuldade é essa? O Senhor aceita nossas ofertas, mas aqui cabe uma ponderação para todos nós. Existem dificuldades que a gente mesmo acaba impondo na nossa oferta. A gente faz a oferta a Deus e a gente depois quer retomar a oferta para Deus. Tudo te entreguei, Padre Jonas tem uma canção muito bonita que diz: tudo te entreguei, nada me restou. Mas tem gente que muda a letra da música, fala: tudo te entreguei e depois peguei de volta, Eu entrego e pego de volta, como se eu entregasse aqui para Paula, assim, entregasse aqui o catecismo, como estou entregando na mão dela, entreguei na mão dela, mas aí eu pego de volta, não, me devolve aqui. Aí depois, daqui a pouco eu entrego de novo, daqui a pouco, não, peraí, Paula, me devolve aqui. Que entrega é essa, sabe? A gente entrega e pega de volta, entrega, pega de volta. Eu fiz a minha oferta a Deus, mas depois eu começo a calcular, eu começo a fazer contas na minha entrega, na minha renúncia, começo a fazer contas como se Deus tivesse uma maquininha de cartão, e aí a gente quisesse negociar com Deus e fizesse a oferta em 12 vezes sem juros. Recebe, Senhor, a minha oferta agora 10 vezes parcelado aí no cartão. E a gente acha que Deus vai aceitar. Não, Deus, com Deus é tudo ou é nada. Não tem meias medidas. E a gente às vezes faz a oferta na nossa vida e a gente mesmo complica a oferta, porque a gente quer pegar de volta. Eu entreguei para Deus há 28 anos, e lá em 1997, eu deixei família, deixei o emprego, era concursado, deixei minha cidade, entreguei a minha vida ao Senhor aqui na Canção Nova.
Meu Deus do céu, se eu passasse 28 anos aqui dentro, fazendo cálculo, fazendo conta o tempo todo, e pegando e devolvendo, pegando de volta, entregando a Deus e pegando de volta, entregando a Deus e pegando de volta, desculpa a expressão, minha vida aqui dentro ia ser um inferno, desculpa a expressão forte. Eu entregava durante 28 anos, o Alexandre entrega e depois pega de volta, entreguei minha vida a Ti, agora, Senhor, peraí, vamos calcular. Imagina como é que ia ser a minha vida aqui dentro da comunidade, ia ser um caos. Não, há 28 anos eu entreguei, hoje sou definitivo, e definitivo significa para sempre, não tem retroceder. Mesmo que o mundo desabe, não dá para retroceder mais, porque meu compromisso não foi nem com o Padre Jonas, com Eto, Luzia, não foi nem com meus irmãos aqui da bancada, com meus irmãos de comunidade, meu compromisso em primeiro lugar foi com Deus. Você entende? E a gente vai complicando a nossa entrega, seja ela qual for, a gente impõe uma dificuldade às vezes desnecessária, e como se não bastasse, também tem as pessoas que vão dificultando a nossa oferta. Sabe aquele parente que chega e fala assim, não, mas você é doido, ir para essa comunidade? Sabe você, o Senhor me mostra agora um pai, que está acompanhando o Senhor indo para a vida agora, e que precisa novamente falar palavras de amor a seu filho. O Senhor está mostrando que você deixou de dialogar com seu filho, porque ele foi para uma comunidade, dessas novas comunidades, foi entregar a sua vida a Jesus, e você não concordou com isso, porque você tinha um futuro para o seu filho. Você diz, não, você vai para lá, vai passar fome, vai passar sede, vai passar privações. Não, vai estudar, vai fazer, vai trabalhar, vai constituir uma família, vai criar um futuro, porque lá, e você até usou essa expressão, lá não vai ter futuro para você. E seu filho foi com o coração triste, porque você não deu o apoio que era para ter dado a ele, porque seu coração de pai sonhou um futuro para o seu filho. E aí eu quero falar com todo amor e carinho para você, papai querido, eu também sou pai. A gente precisa parar de ser besta como pai, porque a gente quer um futuro para os nossos filhos, e Deus quer algo muito maior que um futuro. Deus quer o céu para os nossos. Nós como pai e mãe queremos o sonho, sonhamos o futuro para os nossos filhos, futuro, e a gente não entende que Deus quer o céu, a vida eterna para os nossos filhos e filhas. O seu filho que foi para lá da vida, ele está conquistando o céu, enquanto isso você está aí emburrado, bicudo, magoado, porque queria um futuro, quer um futuro, tudo mais. Pega o telefone, manda uma mensagem lá para o seu filho e fala, filho, mesmo que seja em lágrimas, gaguejando, não importa, mas diga para o seu filho, estou te apoiando, meu filho, não entendo, não é obrigado a entender, mas vai fazer muito bem para ele dizer, filho, eu estou apoiando a sua escolha, a sua entrega de vida, conta comigo. Como faz a diferença quando a família apoia a entrega, um filho que vai para o sacerdócio, uma filha que vai para o convento, um jovem que deixa as coisas do mundo para ir se entregar, doar a vida a Deus numa comunidade, na igreja. E tem pai e mãe que parece que o filho foi para a igreja, começou a ir para o grupo de oração, parece que virou traficante, desculpa a expressão. O pai e a mãe, de vez apoiar, fica contra, fala, não, que imagina, você vai para a igreja, vai ficar rezando o tempo todo, vai ficar louco. E como dói no coração de um jovem, uma jovem, não ter o apoio dos pais. Eu estou me dirigindo a você, pai e mãe, que é pai como eu, você que é mãe, que não tem apoiado seu filho, a entrega do seu filho na igreja, no caminho de Deus, está dificultando a entrega, está dificultando a oferta, de uma forma desnecessária. Às vezes a gente faz as nossas entregas no meio de tantas dificuldades, mas é preciso fazer a entrega. Então continue fazendo a oferta. Continue, meu irmão e minha irmã, você que não tem apoio, você que está sendo perseguido, você que está fazendo a sua oferta no meio de uma doença, você que está fazendo a sua oferta no meio do desemprego, você que hoje faz a oferta no altar do seu coração, faz a oferta talvez num casamento em crise por um fio, talvez enfrentando o vício dos seus, você que hoje está fazendo a sua oferta no meio do luto. Lá em Brasília, eu e minha esposa atendemos um casal, uma família que perdeu um jovem de 24 anos, numa doença, numa pneumonia, e a mãe chorava, e sabe o que ela ouvia das pessoas? Ah, não chora não, porque tem gente que fala isso, né? Não chora não, e a mulher chorando, eu olhei bem nos olhos dela e falei, chora sim, minha filha, chora tudo que você precisar chorar, mas eu vou te dizer uma coisa, vai ter a última lágrima, a última gota, e quando essa última gota cair, você vai respirar fundo, e não é que você deixou de amar seu filho e sentir saudade dele não é isso, mas é que aí você vai dizer,
a vida segue. Ela tinha uma filha linda de 12 anos, eu falei, tá aí a filha viva, o outro está na eternidade, mas aí está a filha viva, você vai lutar e vai continuar amando ela. E eu vi que aquelas palavras encheram o coração dela de esperança. A gente precisa ser mais humano entre nós, sabe? As pessoas estão sofrendo, estão com dor no coração, e às vezes a gente fica achando que a pessoa, não tem que sentir isso aqui, não, para com isso, não, deixa chorar, deixa sentir dor, mas essa dor vai passar. Não vamos impor dificuldade nas entregas que as pessoas ao nosso redor estão fazendo. Fica uma lição para nós. E a última lição é que o profeta, ele reza, ele entrega o altar do coração, que precisa de conserto, que precisa de manutenção, que precisa de conversão, que precisa viver esse processo que o Padre Jonas falou para nós. Ele também fez a oferta no meio da dificuldade, mas não deixou de se ofertar, de fazer a entrega, e por fim ele reza. E o que ele reza? Ele pede, Senhor, eu quero carro, quero uma casa, quero a cura da minha doença, quero isso, quero aquilo, coisas até necessárias, boas, importantes até, mas ele não pede nada disso. O que ele pede a Deus? Ele diz assim, Senhor, mostra hoje que Tu és Deus. Mostra hoje que o Senhor é Deus. O que ele pede na oração dele? Senhor, se revela. Mostra. Que hoje seja o meu e o seu pedido hoje. Aqui nesse Sorrindo para a Vida, peça isso a Deus. No meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, meu irmão e minha irmã. Diga, Senhor, manifeste-se com Teu amor, com a Tua misericórdia, com o Teu sorriso, com a Tua força, porque eu não estou mais dando conta, eu não estou aguentando, eu estou sofrendo, a luta está grande demais, está superando as minhas forças. Mostra-te a mim, Senhor, manifesta-se a mim, e Deus vai se manifestar. Deus vai se manifestar de uma forma talvez surpreendente para você. Deus vai se manifestar pela palavra, por uma pregação, por uma música. E Deus vai se manifestar também como se manifestou para mim ontem. E eu vou contar para você, eu quero terminar essa reflexão contando esse testemunho. A Paula dizia aqui sobre o sorriso, a importância do sorriso, e tem vezes que a gente não consegue sorrir. Tem vezes que o sofrimento está tão grande que a gente tem que fazer um esforço descomunal para conseguir sorrir, porque o problema é meu, a cara, né, é do meu irmão, mas muitas vezes a gente não consegue, a gente tenta viver e não consegue, às vezes a gente está preocupado. Ontem minha filha, né, quem acompanha as redes sociais viu, minha filha estava ali, foi para o hospital, né, para ser medicada, receber soro, e meu filho no dia do aniversário dele viveu o mesmo processo. Então 2 dias eu acordando cedo, correndo com o filho, correndo atrás de remédio, medicamento, coisa de pai, né, que ali cuidando, e eles colocando, né, vomitando, diarreia, aquela coisa, tudo difícil, enfraquecidos os dois, primeiro o Jonas, depois a Beatriz. E eu com a minha filha lá em Lorena, no hospital, ela entrou, e aí eu estava ali, como pai, preocupado, eu fui no mercado, porque eu estava com fome, fui pegar uma comida lá, um negócio para comer, e teve uma pessoa que me cumprimentou, disse, oi Alexandre, eu disse oi para a pessoa, eu cumprimentei a pessoa, mas eu não sorri, porque eu estava preocupado na hora. A pessoa voltou para mim, eu estava ali e falou, escuta, você é o mesmo Alexandre lá do Sorrindo para a Vida, que vive rindo, que vive sorrindo? Porque não parece, né, que é o mesmo Alexandre. Ainda citou uma pessoa da comunidade que passou por ela, que sorriu para ela e que abraçou. Eu virei para ela e disse assim, me perdoe porque eu estou aqui com a cabeça preocupada que minha filha está lá no hospital, agora está aqui do lado, coisa de 200 metros, está aqui, eu estou com a cabeça de pai preocupado, então me perdoe se eu não sorri para você, me desculpe. A pessoa não disse nada, nem perguntou como é que minha filha está, não disse nada, porque ela estava irritada, chateada comigo, né? Se com razão ou não, Deus vai julgar, mas aí a pessoa pegou o carrinho e foi embora. Eu com o coração ali falei, caramba, né? Não consegui sorrir para a pessoa que eu estava ali com os meus problemas. Passei o dia na situação. No final do dia, eu fui lá, minha esposa pediu para eu trazer uma mistura, fui lá no mercado, estou lá olhando, chegou um senhor para mim, que eu não conheço, eu nem conhecia essa senhora, essa pessoa que chegou para mim, né? Essa senhora que chegou para mim, pedindo, né, que eu não sorri para ela, e também não conhecia esse senhor que chegou para mim. Ele apertou minha mão e falou, eu vi que você fez uma postagem dos seus filhos, rezei por eles. E aí ele fez a pergunta que fez toda a diferença, como é que eles estão? Naquela hora foi cura para o meu coração, eu disse, eles estão se recuperando, eles estão melhor, muito obrigado meu irmão, muito obrigado pela sua atenção e pela sua preocupação. Eu estou rezando por eles, pegou o carrinho dele e foi embora. Aquilo fez toda a diferença. Sabe, gente, às vezes a gente não consegue, e a gente não está aqui fazendo um personagem. Quem me conhece, meus irmãos que me conhecem, sabe que eu sou muito verdadeiro.
Eu prefiro morrer de sincericídio do que morrer de falsidade, né? Tem vezes que a gente não consegue sorrir. Quando eu estou sorrindo, é um sorriso espontâneo. Não estou fazendo teatro aqui, não é um personagem. Não é um personagem que eu estou fazendo aqui, muito pelo contrário. E eu trago minhas lutas, trago minhas dores como você. Também faço as minhas ofertas no meio das dificuldades. Como eu sei que a Paula faz, como eu sei que o Cassiano faz, como eu sei que a Valdênia faz. A gente aqui não está fazendo um teatro, sendo personagem, nada disso. Não é um teatro que a gente faz aqui. A gente sorri. E às vezes a gente tem que pegar lá das entranhas o sorriso para dar para você o sorriso, que não é falso, é verdadeiro. Mas é com luta. É no meio do sacrifício. Mas como faz a diferença? Perguntas como essa: você está bem? Seus filhos estão bem? Sua família está bem? Então eu quero agradecer a você, eu quero agradecer esse irmão, que eu nem sei o nome dele, mas você foi um consolo de Deus para mim. Você ontem mostrou Deus para mim, e meu coração ficou feliz. Mostra-te, Senhor, revela, mostra-te a mim. Mostra-te hoje que Tu és Deus. Ontem Deus se mostrou a mim mais uma vez que Ele é Deus na minha vida, através desse Senhor, através da pergunta dele: seus filhos estão bem? Fez toda a diferença. Vamos fazer a diferença na vida uns dos outros. Tem pessoas que estão esperando ver Deus. Mostra-te, Senhor, mostra que Tu és Deus, e Ele vai se mostrar que é Deus através de mim e através de você. Vamos evangelizar. Deus abençoe.